Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria. No caso, vamos trabalhar do primeiro ano, é o nosso terceiro encontro, da nossa terceira semana, e vamos dar prosseguimento à matéria. Bem, na última aula, eu trabalhei com vocês sobre os principais conceitos da filosofia, uma vez que nós vamos nos aventurar agora na história da filosofia no chamado período pré-socrático, que é o chamado primeiro período da história da filosofia, o mais antigo período, é o nascimento da filosofia ali no período pré-socrático. E vimos que o período pré-socrático ele é marcado por uma questão muito simples. Ele é marcado pelo fisicalismo. O que é o fisicalismo? O objeto de estudo, o principal objeto de estudo da filosofia dos seus 3 primeiros séculos foi o estudo da physis. E o que quer dizer physis em grego? Quer dizer natureza. Ok? Ou seja, o início da filosofia é um estudo sobre a natureza. O que é a natureza? E sobre esse estudo da natureza, alguns conceitos parecem circundar, parecem interagir o tempo todo ali quando a gente fala da physis, além do próprio conceito de natureza, tais como o conceito de logos, o entendimento de que a natureza ela é racional, ela possui uma logicidade, ela possui leis e ingredientes, né? As leis da física, as leis da physis. Vimos também a compreensão do uso constante do princípio de causalidade, que é a ideia de que um fenômeno X possui uma causa anterior, e a investigação dessa causa, compreender as causas, é algo fundamental para o entendimento do próprio fenômeno. Vimos também que os gregos, nesse período pré-socrático, além de compreender uma physis, um logos, a compreensão de uma causalidade, eles também compreendem que essa causa é preciso de uma causa inicial, uma causa primeira, aquilo que futuramente vai falar Aristóteles, uma causa motora, uma causa primeira, uma causa que é, digamos assim, o pontapé, né? O gatilho que disparou toda a complexidade do cosmos. Esse conceito original é chamado de arqué, que é a ideia de um elemento primordial, um princípio que dá origem a todas as coisas. Muito bem. Nós vamos começar, portanto, vamos começar a falar sobre história da filosofia. E o primeiro momento da história da filosofia que nós vamos estudar é o chamado período pré-socrático. O período pré-socrático, que é o primeiro período da filosofia, ele, pelo próprio nome, ele é anterior a Sócrates, por isso pré-socrático. E ele tem uma peculiaridade que o distingue do período socrático, chamado período clássico. Qual é a peculiaridade dele? Nele só temos questões de ordem epistemológica. O que significa isso? Só temos questões de ordem da compreensão da physis, a tentativa de entender o que é a natureza. Muito bem. Esse período ele é classificado em 2 grandes fases. Uma primeira fase, que é uma fase em que se procura uma fase que a gente poderia chamar de não chamaria de monismo, que existe uma escola própria chamada monismo, mas uma fase que busca um elemento único que dá origem a todas as coisas, tá? E uma segunda fase que vai ser chamada de fase pluralista. Então a gente tem uma primeira fase em que se procura como arqué um único elemento. Por isso a gente vai ter um Heráclito dizendo que o elemento que dá origem a todas as coisas é o fogo. A gente vai ter um Parmênides dizendo que é o ser, um Pitágoras dizendo que são os números. Cada autor vai elencar por suas razões próprias, por suas argumentações, um elemento. E a gente tem uma segunda fase do período pré-socrático, que é uma fase chamada de pluralista ou pluralismo. Essa fase já não vai abarcar basicamente um único elemento, vai compreender mais de um elemento. A primeira fase
é uma fase que se procura um único elemento para explicar a natureza, uma única arqué. A segunda fase já tenta entender que essa arqué também não é única, ela é múltipla. Ela é tão múltipla quanto a multiplicidade que ela procura explicar. E aí a gente vai ter autores que vão trabalhar justamente nessa linha pluralista, como Empédocles, que são os três principais autores, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasômenas e a escola atomista de Demócrito. Tá? Eu vou ver se coloco isso na descrição do vídeo, tá ok? E a primeira fase, sim, a primeira fase busca um único elemento. Essa primeira fase, ela se encontra, por sua vez, subdividida em duas escolas. A escola jônica, tá? Que são as cidades da região jônica, e a escola itálica, que são cidades que hoje pertencem à Península Itálica, pertencem à Itália, mas eram colônias gregas. A escola jônica e a escola itálica. Na escola jônica, nós vamos ter três importantes figuras. Na escola jônica, a gente vai ter uma escola, que é a escola milesiana, de um conjunto de autores da cidade de Mileto. Nós vamos ter a figura, um filósofo muito importante, que não deixou propriamente discípulos, mas cujas teses influenciaram muito uma série de autores, que é Xenófanes de Colofão, e a figura de Heráclito de Éfeso. Então, temos a primeira fase do pensamento pré-socrático. Nós temos, primeiro, a escola milesiana, segundo, a figura de Xenófanes de Colofão, que foi um filósofo importante, e a terceira, que é a figura pré-socrática de Heráclito de Éfeso, que foi mais importante ainda. As escolas italianas. Nós temos basicamente duas grandes escolas italianas. A escola eleática e a escola pitagórica. Então temos, na primeira fase, a escola jônica, com as figuras fundadas com a escola milesiana, que é a mais antiga escola filosófica que existe, a escola Xenófanes de Colofão e Heráclito de Éfeso. E das escolas italianas, nós temos a escola pitagórica e a escola eleática. E na segunda fase, repetindo, nós temos as três importantes figuras. Os filósofos Anaxágoras de Clasômenas, eu vou colocar isso descrito no YouTube, ali, na descrição. Anaxágoras de Clasômenas, Empédocles de Agrigento e a escola atomista. Muito bem. De Demócrito e Leucipo de Abdera. Bem, vou começar falando da primeira escola. Vamos começar falando da primeira fase e da escola jônica e da primeira escola de filosofia, que foi a escola milesiana. O nome ou seja, isso é do século 7 a.C. Gira entre o século 7, começa no século 8, século 8 e 7 a.C. 800 anos antes de Cristo. Portanto, em torno de 300 anos anteriores ao período clássico. Uma escola muito antiga. E ela é uma escola importante, que ela considera a primeira escola de filosofia. E nela nós vamos ter três importantes autores. Que autores são esses? Nós vamos ter Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. A escola milesiana é considerada a primeira escola filosófica. E Tales de Mileto é cunhado, o primeiro filósofo. Não custa lembrar que Tales de Mileto, além de ser filósofo, vocês têm conhecimento de Tales de Mileto como
Ele era considerado um dos 7 sábios da antiguidade. Vocês têm o conhecimento de Tales de Mileto também no campo da matemática, né? Vocês estudaram Tales de Mileto no ensino fundamental, não como filósofo, mas como matemático, né? Todo mundo já ouviu falar de Tales de Mileto, o famoso Teorema de Tales. A soma dos ângulos internos de um triângulo é idêntico a 180 graus. É dele. Ou pelo menos foi reservada a figura dele essa descoberta. Tales de Mileto sabe muito pouco, mas sabe-se, por exemplo, que ele previu uma determinada, ele se enriqueceu com a previsão de uma colheita, e é famoso também que ele teria sido a pessoa que descobriu a altura da maior pirâmide do Egito. Bem, Tales de Mileto diz, inclusive, que a escola milesiana é a primeira escola filosófica porque ela traz um elemento que está presente até hoje na escola. Ele traz o elemento da discussão. Isso é a primeira coisa fantástica de Tales. Claro que as teses de Tales já são ultrapassadas, elas não dizem muito, elas não têm muita importância para nós. Está falando de teorias produzidas há 2.800 anos atrás. Mas a estrutura para se produzir tais teorias é algo, até hoje, importantíssimo para a formação acadêmica, para a formação científica, para a formação escolar. Por exemplo, é Tales que introduz a ideia de um professor, em certa medida, né? O Popper diz uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala a revolução que foi a figura de Tales no campo da pedagogia. Por quê? Sendo Tales tendo uma preferência pelas matemáticas, existe uma coisa nas matemáticas até hoje presente, que é você ter um problema e não saber resolvê-lo. O professor, aquele que estabelece o problema, aquele que evidencia o problema, não necessariamente será aquele que vai resolver o problema. Quem que não já viu filmes com aquela famosa imagem de um cálculo, um quadro, e o professor não sabe, está esperando também outra pessoa resolver, né? Em certa medida, Tales convoca os seus discípulos, os seus alunos, a descobrirem por si mesmos certas respostas que ele mesmo não tem. Isso é muito novo, porque isso é uma nova forma de pensar a verdade. A verdade religiosa antiga, e até hoje, se nós olharmos para todas as religiões do mundo, a verdade ela é muito alicerçada, ela está muito coligada à autoridade pessoal do sacerdote. Ou seja, o que o sacerdote diz é uma autoridade, constitui autoridade de verdade, e por isso deve ser tomado como fundo de verdade, e por isso deve ser reconhecido como verdadeiro. Em certa medida, a escola milesiana, Tales de Mileto introduz uma coisa, quando ele diz: eu tenho um problema de ordem da matemática, da geometria, e eu não sei resolvê-lo, eu não sou mais o douto da verdade. Eu sou alguém que busca a verdade. Eu não sou um sábio propriamente. Eu não sou um sacerdote aqui para lhes dizer o que é o mundo. Eu sou um professor, eu sou um filósofo. Eu estou tal como vocês tentando entender a verdade. E aí traz uma coisa também novíssima. O que vai garantir a verdade, o discurso como verdadeiro, não é mais a autoridade, não é mais a autoridade da tradição, no caso de um sacerdote, de uma religião. O que dita, o que finca a verdade aqui, né, o que finca o valor daquilo que está se afirmando é a forma como estão sendo apresentados os argumentos. É o argumento que vale, não mais a pessoa que o diz. Nesse sentido, o conceito de verdade perde um certo aparato pessoal e ganha um cargo impessoal. E se torna um discurso impessoal. Um discurso que é validado pelos argumentos, na medida que ninguém, propriamente, é o conhecedor, o douto do que é o mundo, das soluções a serem ditas, digeridas. Ditas e digeridas. Muito bem. Então, Tales de Mileto está nesse lugar de ruptura aí, de nascimento do chamado pensamento filosófico científico. Tá? Está rompendo o pensamento filosófico, ele está rompendo o pensamento mítico religioso, está inaugurando um novo pensamento que vai ganhar território no mundo grego, que é o pensamento filosófico científico.
ainda que não há uma diferença clara entre filosofia e ciência. E o que diz Tales? Tales diz uma coisa básica, ele diz tudo é água. Ele vai dizer que o elemento primordial de todas as coisas é a água. Idor. O elemento fundamental de todas as coisas é a água. Não há uma clareza até hoje por que Tales disse que era água e não ar. Por que ele disse que era isso e não aquilo. Né? É difícil você dizer os motivos. Né? Não há propriamente... Eu vou ler literalmente Aristóteles. Aristóteles, no livro A Metafísica, ele fala de Tales de Mileto. Ele analisa Tales de Mileto. E ao analisar Tales de Mileto, ele fala por que Tales disse que era água. As obras de Tales existiam na época de Aristóteles? Existiam. Essas obras não estão mais presentes. A gente não tem mais esse livro formalizado na nossa frente. As obras de Tales de Mileto, de Anaximandro, dos pré-socráticos, a gente não tem mais esse registro. O que a gente tem são duas coisas no estudo da história da filosofia. A doxografia e os fragmentos. Os fragmentos seriam citações que autores, que são comentadores das obras pré-socráticas, por exemplo, Simplício, Diógenes, Laércio, Aristóteles, Platão, são autores que citam esses autores, porque eles tinham acesso a esses livros, essas obras nas mãos. Eles falam, fulano falou isso. Quando o fulano fala isso, Tales disse isso, e cita, literalmente, a gente trabalha como fragmento, ou seja, no sentido de esse trecho é um trecho, de fato, equivalente ao que fulano falou, ao que Tales falou. E a doxografia é a análise que Aristóteles, que Simplício, que Diógenes, que Platão fazem desses autores. É como os seus leitores diretos compreenderam a sua obra. Isso também nos serve de base para entender os pré-socráticos. A gente está falando de obras que foram publicadas há 2.800 anos atrás. Tá? Que se perderam, que ficaram os registros dos fragmentos e da doxografia. Por que eu estou dizendo isso? Por que Tales diz que o princípio universal de todas as coisas, que o elemento primordial de todas as coisas, que a arqué é a água? Vou ler Aristóteles. Talvez lendo Aristóteles a gente tenha uma chave para entender Tales de Mileto. Diz Aristóteles na Metafísica: a maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria. Ou seja, os primeiros filósofos vão dizer que o princípio de todas as coisas é de natureza material. Aquilo de que todos os seres são constituídos, de que primeiro são gerados, e em que por fim se dissolvem, enquanto a substância subsiste mudando-se apenas as afecções, tal é para eles o elemento. Stokeion é a palavra que ele está usando aqui. Tal é o princípio dos seres, e por isso julgam que nada se gera nem se destrói, como se tal natureza subsistisse sempre. Ou seja, o que ele está colocando é os primeiros filósofos, os pré-socráticos, quando eles falam de uma natureza, eles buscam uma arqué, um elemento primordial, geralmente reconhecido na matéria, reconhecido na natureza. E esse elemento é como se dissesse, há mudanças, há acidentes, mas há uma substância, há um princípio ativo que está permanecendo sempre. Tá? Isso já tem outro ponto importante que a gente não pode esquecer, que é qual? Os pré-socráticos, quando Tales de Mileto diz que é a água, ele promove também uma outra revolução que vai romper o pensamento pré-socrático, o pensamento filosófico-científico representado nesse primeiro momento pelo pré-socratismo, em relação ao pensamento mítico-religioso, próprio das religiões até hoje. Que é qual? Ele está tentando explicar, ao dizer que o princípio de todas as coisas é a água, ele está propondo uma explicação natural sobre a natureza.
Ou seja, o mundo não é mais fruto de uma narrativa mítica, da relação de dois deuses, do confronto de deuses, ou pela vontade de um deus. O mundo é explicado a partir de algo observável na natureza. Essa é uma outra postura com o princípio de causalidade que vai fazer toda a diferença. Aqui o princípio de causalidade ele está tentando explicar fenômenos naturais por causas também naturais. É diferente do pensamento mítico religioso, no qual você tem que entender fenômenos não naturais, fenômenos naturais por causas não naturais. Como eu falei na última aula, ou de forma curta e grossa. Eu tento explicar o natural pelo sobrenatural. Aqui não, eu explico o natural de forma a partir do natural. Ou usando uma outra linguagem. Com a filosofia, que se inaugura com Tales de Mileto ali no século VIII a.C., você procura estabelecer respostas imanentes. E antes você tem respostas transcendentes. A religião busca a transcendência. A filosofia, nesse primeiro momento, está buscando justamente a imanência. O que é a imanência? Tentando explicar o mundo a partir do que eu mesmo observo no mundo. Vamos seguir aqui o nosso Aristóteles, falando do Tales de Mileto. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela a mesma. Quanto ao número e à natureza destes princípios, nem todos dizem o mesmo. Ou seja, cada filósofo pré-socrático vai se utilizar de argumentos e vai produzir soluções diferentes de uns para os outros. Tales, o fundador de tal filosofia, diz ser a água o princípio, levado sem dúvida a esta concepção, por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, e que o próprio quente dele procede, e dele vive. Ora, aquilo de que todas as coisas vêm é para nós o seu princípio. Por tal observar, adotou esta concepção, e pelo fato de as sementes de todas as coisas terem a natureza úmida, e a água é o princípio da natureza para as coisas úmidas. Alguns aqui pensam que também os mais antigos, bem anteriores à nossa geração, e os primeiros a tratar dos deuses, teriam a respeito da natureza formado a mesma concepção. Ele vai continuar. O que é interessante aqui em Tales de Mileto? Por que Tales diz ser a água? E diz ser a água porque ele vai dizer, olha, a água parece estar presente em tudo aquilo que vive, por exemplo. Tudo aquilo que está vivo parece ter a água. As coisas úmidas parecem ter a água. Parece que sem a água, a vida perde a sua multiplicidade, a sua diversidade. Parece que o mundo encolhe, vamos dizer assim. Parece que sem água o mundo encolhe. Como assim o mundo encolhe? As florestas se tornam desertos. Ou seja, ele percebe de alguma forma que a água é um elemento fundamental para todas as coisas. É claro que você pode olhar para mim e dizer assim, poxa, André, legal, concordo, a água é fundamental para a vida, quem é que vai discordar disso hoje? Mas a água não é um elemento simples, é um elemento composto, ele é formado de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu sei, você sabe, estamos no século XXI, 2020, em plena pandemia. Né? Hoje sabemos disso, não conseguimos nem lutar contra um desgramado de um micróbio direito. Hoje sabemos disso. Né? Mas o gênio de Tales é ter sido o primeiro a criar a ideia de tentar formular a compreensão de uma arqué, a ideia de um elemento primordial, como vai dizer Aristóteles, um elemento substancial, de uma substância que dá sentido, que confere sentido, que subsiste e garante toda a realidade ao redor.
Isso me parece uma chave fundamental. Algo que nem eu nem você sabe, talvez não tivéssemos a capacidade de pensar primeiramente. E ele, de alguma forma, pensou. Ele pensou. De alguma forma, ele pensou. Pelo menos é o que está registrado que foi ele que pensou assim. Tales de Mileto, portanto, tem esse brilhantismo. Né? A teoria, primeiro, a criação de uma escola que pensa pela primeira vez, repito, a ideia de uma verdade impessoal, marcada pela argumentação, o nascimento, portanto, da ideia de uma escola, uma relação entre discípulos, de mestre e discípulo, no qual a verdade tem um caráter mais impessoal do que no discurso sacerdotal, por exemplo. A compreensão de uma natureza que deve ser explicada a partir de causas também naturais. Isso, e a ideia de um elemento primordial, que é fonte de todas as causas. No caso de Tales de Mileto, a água. Idor, a água. Essa teoria, no qual entende que o elemento, em certa medida, aí também a gente não pode perder de vista que Tales de Mileto está considerando um valor para entender o cosmos, que é a vida. Bios, a vida. Ele fala das sementes. Aristóteles está dizendo das sementes. De alguma forma, a vida, bios, a vida, ela parece ser um valor fundamental ali para ele, que vai dar subsídio para que ele prescreva e que seja garantia de dizer qual é o alimento primordial. Essa teoria de valorização da vida, de entender, inclusive, quase que o cosmos como um ser vivo, ela tem um nome. Essa teoria é chamada de ilozoísmo. Eu vou colocar a palavra ali também embaixo. O ilozoísmo, com H e Z. Ilozoísmo. Ilozoísmo são as doutrinas filosóficas que tratam as doutrinas filosóficas antigas, e Tales de Mileto é considerado o primeiro ilozoísta, um defensor do ilozoísmo, na medida que ele diz que tudo é água, e a água é o princípio que gera os seres, portanto o valor da vida parece o elemento que está compondo, é o elemento que está discriminando o primordial no mundo. Essa teoria é chamada de ilozoísmo. É interessante, por exemplo, pensar que o ilozoísmo é uma doutrina desenvolvida lá por Tales de Mileto no século 8 a.C., ainda é pensada nos dias atuais. As teorias algumas das mais atuais e importantes teorias da ciência da ecologia, em certa medida, tem um certo tom ilozoísta. Pense, por exemplo, num biólogo, se não me engano está vivo, está bem velhinho, acho que ele está vivo ainda, chamado James Lovelock. Lovelock, acho que é isso, Lovelock. Não sei se é Lovelock ou Lovelock, não sei. Aí a acentuação, não sou inglês para isso. Mas o James Lovelock é um biólogo, se não me engano, inglês, um dos primeiros estudiosos da formação da camada de ozônio, do efeito estufa e tal. Ele tem um conceito importante, que é o conceito de Gaia. Né? O que é o conceito de Gaia? Para ele, a Terra inteira está viva. A Terra funciona como um grande micro-organismo. E nós, como células desse enorme micro-organismo. Claro que nós somos organismos, mas a própria Terra é um organismo vivo, no qual os sistemas operacionais que são os diversos seres que compõem o mundo, a biosfera, inclusive, em particular, os seres humanos, né, fazem parte desse organismo como um todo. Se a gente olha o James Lovelock falando isso nos anos 70, 80 e hoje, e sendo considerado, levado em conta isso, a gente vê que Tales de Mileto não está tão longe de nós assim. Ele acertou mais o gol do que a gente imaginava. Ele é muito mais atual do que a gente supõe. Isso é século 8 a.C. Tá? Século 8. Tales de Mileto é considerado século 7, desculpa. Tales de Mileto nascido em 625 a.C., falecido em 558, ao que parece, antes de Cristo, século 7. 8 não, 7. Tá? Então a primeira figura é Tales de Mileto no século 7.
Tudo bem? O segundo autor que nós vamos tentar entender da escola milesiana é a figura de Anaximandro de Mileto. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, discípulo de Tales de Mileto. E o Anaximandro de Mileto, ele tem a tese dele é um pouquinho diferente, né? Na verdade, o que sobrou de Anaximandro de Mileto são só 3 fragmentos, 3 frases da obra dele. Mas ele diz uma coisa que é importante. O que ele diz? Ele diz basicamente o seguinte. Ele diz que o princípio de todas as coisas, é o apeiron. O apeiron. O que é o apeiron? Apeiron, o que mais tem são textos que tentam entender o que é o apeiron. Tentam compreender o que é o apeiron. Né? O apeiron pode ser traduzido como aquilo que não tem limites. A, que nós, na nossa língua também herdou do grego, quer dizer negação. Peiron tem origem a palavra poros. Né? Porum. Poro quer dizer limite. Um poro é um buraco, né? Limitado. O apeiron é aquilo que não tem limite, que não possui bordas. Né? É claro que há toda uma discussão sobre o que, afinal de contas, o desgramado do Anaximandro quis chamar de apeiron. Existem teses discutindo o que é o apeiron, tentando entender o que é o apeiron. Né? Ele vai dizer que o que é importante já para começar do apeiron é que pela primeira vez Anaximandro está divergindo de Tales. Quando diz que a origem de todas as coisas é o apeiron, o indefinido, o ilimitado, que não possui limites, ele está dizendo que a natureza, aquilo que é o princípio que dá origem à matéria, aquilo que é o princípio de todas as coisas, não cabe num objeto físico propriamente. A água não ocupa todas as coisas. A água é um elemento volátil, observável. Ele quer algo, nesse sentido, ele não está cedendo à transcendência propriamente. É uma transcendência religiosa. Mas há uma outra forma de... Há uma certa ruptura com o materialismo de Tales. Isso há. Anaximandro está rompendo um pouquinho com Tales de Mileto, porque está dizendo que a origem de todas as coisas é algo que não é propriamente material. Não é algo que é propriamente físico, no sentido de capturável, pegável, observável. O apeiron me parece muito mais um conceito, muito mais um conceito do que propriamente uma impressão. O que eu quero dizer com isso? Ele é muito mais algo que é passível de ser pensado do que propriamente algo que é passível de ser observável. Tá? Vamos ler um pouquinho de Aristóteles. Aristóteles não, vamos ler um outro autor que fala do apeiron. Uma outra doxografia, mais um comentador da obra desses pré-socráticos, que é o filósofo Simplício. Simplício, na sua obra Física, diz: dentre os que afirmam que há um só princípio, móvel e ilimitado, Anaximandro, filho de Praxíades de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o apeiron, o ilimitado, era o princípio e o elemento de todas as coisas existentes. Foi o primeiro a introduzir o termo princípio. Isso é um ponto importante.
Quando Tales fala da água, de Idor, da água, ele não chama de arqué. A primeira vez que essa palavra arqué aparece é com Anaximandro. Mas é claro que quando ele diz que todas as coisas são originárias da água, ele está falando de uma arqué. Ele não cunha a palavra, mas está tratando dela. Já está tratando do conceito, digamos assim. É Anaximandro, discípulo de Tales, que vai pela primeira vez introduzir a ideia de um princípio originário, de uma arqué. Então, a arqué é o ápero. Diz que este não é a água, nem algum dos chamados elementos, mas alguma natureza diferente, ilimitada, e dela nascem os céus e os mundos neles contidos. Assim ele diz em termos acentuadamente poéticos. É manifesto que, observando a transformação recíproca dos 4 elementos, não achou apropriado fixar um destes como substrato. Os 4 elementos são terra, água, céu e ar. Não achou nenhum deles apropriado. Mas algo diferente fora destes. Não atribui, então, a geração ao elemento em mudança, mas a separação dos contrários por causa do eterno movimento. Aí eu vou entrar aqui que ele vai falar um pouquinho mais. É difícil dizer o que é o áperon. Eu tenho uma sugestão. É uma tese minha. Pode ser que é bem provável que eu esteja equivocado, como quase tudo na minha vida. Mas eu tenho uma tese sobre isso. A minha tese é de que a minha ideia, principalmente, é por causa do Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro. A gente vai ver daqui a pouquinho que o Anaxímenes vai dizer que o áperon tem características importantes a serem levadas em conta. Mas é preciso que esse áperon tenha um substrato físico, material. Ele vai dizer que, portanto, Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro, e por isso eu, lendo o discípulo, consigo, a meu ver, dá para se entender alguma coisa do seu mestre, que foi Anaximandro, vai dizer: a origem de todas as coisas não é a água, Idor. Não é como meu mestre Anaximandro disse, o áperon. Aí vai dizer Anaxímenes, é o pneuma áperon. Pneuma áperon quer dizer o ar ilimitado. O ar, tal como o áperon, não tem limites. Ele não está circunscrito a um determinado lugar, mas ele, portanto, é tão infinito, tão ilimitado quanto o áperon, mas ele é concreto, ele tem uma fisicalidade, quero dizer com isso, ele tem uma materialidade passível de ser observada. Por isso, por essa observação do Anaxímenes, na minha opinião, na minha rústica opinião, o Anaximandro está falando do espaço. Eu tendo a entender assim. Não sei se eu estou certo. É uma opinião, é uma visão pessoal. Eu entendo que talvez o Anaximandro é o primeiro que se esbarrou com o espaço. Com a noção de espaço. Porque é basicamente isso que ele está dizendo. É o áperon. É aquilo que não tem limites. Aquilo que não tem bordas. De alguma forma, ele sacou, né, que há um campo ilimitado onde todas as coisas nelas circundam. Claro, não havia a palavra espaço para falar disso, talvez. Mas ele cunhou uma palavra maravilhosa, que é áperon, aquilo que não tem limite. Muito bem, é uma bela definição do que é o espaço, na minha opinião. Tá? A princípio, o que vai dizer? O que Anaximandro defende como arqué? O áperon. E o que quer dizer o áperon? O ilimitado, aquilo que não tem limite e que, portanto, não poderia ser configurado a nenhum dos 4 elementos clássicos da ciência da época. Nem ao ar, nem ao fogo, nem à água, nem à terra. Tá? Mas me parece que ele talvez estivesse esbarrando, ele estivesse pela primeira vez intuindo a compreensão do espaço. Ok? Então hoje nós já falamos a divisão dos períodos da filosofia, do pré-socratismo.
vimos que o pré-socratismo, deixa aqui o livro aqui. Vimos que o pré-socratismo ele é dividido em numa primeira fase, no qual os autores tentam cogitar um elemento primordial, e uma segunda fase, chamada de fase pluralista. Vimos que essa fase, que suscita um elemento primordial, ela é dividida em duas escolas, a escola jônica e a escola itálica, que são as regiões em que as cidades em que se deram essas escolas se deram. E vimos a segunda fase, que é uma fase pluralista, no qual você não suscita uma única arqué, você suscita várias arqué, várias delas, vários elementos primordiais. No período jônico, nós temos como autores fundamentais a escola milesiana, Xenófanes de Colofão e Heráclito de Éfeso. E a escola itálica, nós vamos ter a chamada escola eleática e a escola pitagórica. Tem bastante coisa ainda para a gente conversar. Por sua vez, a segunda fase, a fase pluralista, nós vamos ter as figuras de Anaxágoras de Clasômenas, Empédocles de Agrigento e a escola atomística. Essas escolas eu vou falar bem rapidinho delas. O que me interessa mais é a primeira fase. Ali tem as questões chaves que vão dar ensejo às discussões posteriores ao período clássico, do período clássico. Tá? Por hora é isso. Tudo bem? E a gente continua. Abração.